Recentemente eu li O Canto da Coruja e a Lenda do Cavaleiro Vermelho, livro de estreia do autor nacional Willem Carletti no mercado literário, e vim aqui compartilhar as minhas impressões com vocês. O enredo dessa obra aqui acontece no nosso próprio mundo, porém em um futuro distópico, onde no ano de 2023 surge do mar Mediterrâneo uma criatura colossal chamada de Ahriman, que nenhuma arma conhecida pelo homem consegue segurar, e ela começa uma verdadeira caminhada de destruição pelo mundo, passando pela Europa, África, Ásia, Oceania, e só sendo parada em território norte-americano, onde após cruzar o oceano e iniciar sua jornada de destruição em território estadunidense, o governo dos Estados Unidos resolve, como uma medida desesperada, despachar todo o seu arsenal nuclear de uma única vez sobre a criatura, usando mais de 150 ogivas nucleares sobre ela e, enfim, conseguindo parar Ahriman. Porém, o problema é que no mesmo momento em que seu corpo cai morto no chão, várias pequenas criaturas dos mais variados tamanhos e espécies surgem dos seus poros e se espalham pelo mundo, continuando com o Armagedon. A trama do livro se passa 20 anos depois da queda de Ahriman, em território brasileiro, mais especificamente no interior de São Paulo, que é uma região que foi poupada da passagem de Ahriman, né? A criatura colossal não passou aqui pela América do Sul, porém a sociedade, como a gente conhece, encontrou seu fim de qualquer maneira nas garras das pequenas criaturas que saíram do seu corpo e se espalharam pelo mundo todo, inclusive aqui. Porém, por não ter enfrentado esse baque inicial ali de ter que lidar com a criatura gigantesca passando por aqui, alguns sobreviventes conseguiram se organizar em comunidades muradas e armadas aqui e de alguma maneira conseguir garantir a sua sobrevivência. Com o passar dos anos, algumas dessas comunidades vão se encontrando, mais especificamente 6 delas se encontram aqui na trama do livro, dando origem ao que vai ser chamado aqui de Irmandade, que é uma grande aliança entre todas essas comunidades. A gente vai acompanhar aqui a jornada de 3 protagonistas principalmente, que são o Arthur Letcher, que é o líder do Ninho, uma dessas 6 comunidades, a Brenda Dias, que é a sua noiva, e a Janine, que é a protegida do Arthur, filha da sua melhor amiga, que faleceu há muitos anos atrás, e que ele cria desde pequena com o intuito de ser a sua substituta quando ele viesse aposentar da liderança da comunidade. Que vão ter as suas jornadas separadas aqui, logo no início da obra, após enfrentar a traição de um líder de outra comunidade, e vão ter que lidar com o grande problema do livro, que é uma iminente guerra dentro da Irmandade causada pela sede de poder desse líder rival. É uma obra sensacional, eu recomendo sem ressalvas. O que eu mais gostei aqui, principalmente, vem da originalidade de como o fim do mundo aconteceu. Não cai no clichê pós-apocalíptico de zumbis, de uma hecatombe nuclear, nada do gênero. E mais ainda pelo fato de que os monstros existem aqui mais para mostrar o quão inóspito é esse mundo para a vida humana. Mas eles não são o real problema. O real problema a lidar aqui, o verdadeiro antagonista de toda a história, é a ambição humana e a sede por conquista de poder e territórios entre os líderes de todas essas comunidades. Lembra muito, para quem gosta, o Walking Dead e Attack on Titans, no quesito de que existe um grande problema que assola o mundo todo, mas o maior inimigo do ser humano ainda é ele mesmo. Pontos positivíssimos para o autor aqui. Criação de mundo, como eu já falei, por toda essa ambientação original que ele criou para o fim do mundo. Criação de personagens. Todo personagem aqui faz muito sentido. O Willem se preocupa muito aqui em dar todo o contexto de cada personagem. Então a gente nunca cai naquela sensação de que não faz sentido um personagem tomar determinada atitude, porque toda a personalidade deles e toda a sua construção é muito bem abordada. Também fica um elogio aqui às descrições de combate, tanto entre os exércitos, quando eles se encontram, quanto quando algum dos personagens encontra alguma dessas criaturas pelo mapa. Todas as descrições de embate aqui são muito bem feitas. As ações, as reações das criaturas, as reações dos exércitos faz muito sentido. Fica aqui meu elogio ao autor. Como ponto negativo, e que eu até já comentei com o Willem aqui, eu achei que ele se perde um pouco no ritmo da história, porque, como eu comentei aqui, ele ambienta muito bem os personagens, porém isso acontece em alguns momentos em que a curva dramática já iniciou a sua subida, e dá aquela sensação de que quebrou a narrativa para explicar algum relacionamento dos personagens, alguma história mais profundamente, e você fica com aquela sensação de tipo, gente, tá acontecendo uma guerra lá fora e vocês estão aqui discutindo o relacionamento, mas ainda assim não atrapalha, tá? É só realmente um ponto de atenção que eu levantei. Outra coisa que eu colocaria como negativa aqui é o fato de que, como o Willem criou um universo muito rico, ele tenta apresentar muita coisa ao mesmo tempo já na primeira obra. Pra quem não sabe, inclusive, eu já conversei com ele e essa história aqui é para ser uma duologia, tá? Então ainda tem mais um livro para chegar, que tá ainda em construção por ele. Mas de qualquer maneira, essa divisão em 3 jornadas aqui, apresentando muitas coisas ao mesmo tempo, também causa uma certa quebra de expectativas, porque das 3 jornadas aqui tem uma delas que é muito interessante, mas ela me chamou menos atenção do que as outras 2.
Então meio que quando começava algum capítulo dessa personagem eu já ficava meio chateado e me sentia cansado. Normalmente era o momento em que eu parava a leitura no dia para só começar no dia seguinte, porque eu estava mais interessado em saber o que estava acontecendo com os outros personagens ali. De maneira nenhuma isso torna a obra ruim, tá? É a mesma crítica que eu faria ao Tolkien em As Duas Torres, porque quando ele divide ali a jornada entre o Sam e o Frodo, o Legolas, o Gimli e o Aragorn, e o Merry e o Pippin, das 3 jornadas, a do Sam e do Frodo foi a que menos chamou a minha atenção. Eu queria muito saber o que estava acontecendo ali com os outros 2 núcleos. E também tive essa quebra de expectativa, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Então, entenda como um elogio, tá, Villain? Você está sendo comparado ao mestre Tolkien aqui. Sim, tem seus pontos de atenção, porém, como eu falei, é a primeira obra, a obra de estreia do Villain. Eu acho que ele começou com o pé direitíssimo aqui. Recomendo muito para quem gosta de distopia, para quem tá um pouco cansado dessas ambientações de zumbi, de hecatombe nuclear e tá a fim de encontrar algo novo. Recomendo também para quem é fã do Justiceiro, porque a maneira como o Cavaleiro Vermelho aqui vai lidar com a vingança dele, eu gostei muito, porque eu sempre fui muito fã do personagem da Marvel, o Justiceiro, e ele vai seguir a mesma linha de raciocínio, onde ele não quer simplesmente se vingar de quem fez mal para ele. Ele quer destruir tudo que essa pessoa construiu, fazer com que ela veja e ela entenda que a culpa é dela, para só então ele levar a cabo a sua vingança. Então foi um deleite para mim acompanhar toda essa jornada, e enfim, recomendo muito a obra. Vou ficando por aqui, como sempre no final do vídeo, deixo a minha pergunta se você já conhecia o Canto da Coruja e a Lenda do Cavaleiro Vermelho, se sim, qual foi sua experiência com a obra, e se não, se esse vídeo deixou você um pouquinho mais curioso.